Eu estava navegando na DW. Eu não posso falar aqui o real nome porque o YouTube pode entender de outra forma. Pois bem, e entro em um chão e vou rolando para baixo. E me deparo com um desenho que nitidamente foi feito por uma criança. Mas era um desenho bem estranho. Junto com o desenho tinha uma descrição que conta uma história que eu vou contar exatamente para vocês como estava lá. Eu venho contar para vocês sobre um caso perturbador que aconteceu com meu filho, de apenas 8 anos de idade. Estava notando que meu filho estava ficando muito sozinho no seu quarto e às vezes escutava ele conversando com alguém, mas quando chegava perto, via que não tinha ninguém com ele. Pensei que ele poderia ter feito um amigo imaginário e, para não se sentir sozinho, ficava conversando com ele. Fiquei tranquilo em relação a isso e de ser algo comum entre as crianças. Os dias foram passando e o comportamento do meu filho estava mudando. Ele não estava se alimentando direito. Quando chegava do colégio, ia direto para o seu quarto e ficava lá, sem fazer absolutamente nada. Tentei conversar com ele algumas vezes e ele sempre me falava que estava bem. Um certo dia, ele volta da escola, com bastante raiva, e foi correndo para o seu quarto. E fui atrás dele e perguntei o porquê que ele estava daquele jeito. E ele me contou que seus amiguinhos estavam rindo do desenho que ele fez. Eu pedi para ver o desenho. E o desenho é esse exatamente que eu anexei junto com essa minha postagem. Para mim era um desenho normal. Naquele momento eu não consegui o que realmente significava ele. E falei que ele deveria se acalmar, que crianças são assim mesmo. E ele falou que seu amigo não gostou de nada disso. Eu perguntei, que amigo? E ele me respondeu, o que me vem visitar todos os dias, quando estou no meu quarto. Perguntei detalhes sobre esse amigo, e ele me falou que seu amigo o ajudou a desenhar, e que eu deveria mostrar para todos. E eu fiz isso, mas não esperava que todos fossem achar engraçado. Uns dias se passam, e eu recebo uma ligação bem cedo. Era da escola, avisando que 3 alunos da sala do meu filho haviam falecido. E não teria aula por esse motivo. Tentei perguntar o que havia acontecido, mas o diretor não podia me dar detalhes. Aquilo ficou bem estranho. Como que 3 crianças iriam falecer assim? Deixo meu filho dormir. E em algum tempo ele acorda e pergunta por que eu não o acordei para ir para a escola. E eu disse que hoje não teria aula. E ele perguntou por quê e eu inventei algo para não ter que contar aquela verdade a ele. No dia seguinte, assim que levo meu filho para a escola, resolvo entrar para conversar com o diretor e saber o que aconteceu com aquelas crianças. Chegando na sala do diretor, ele me fala que 3 crianças faleceram da mesma causa. As 3 faleceram de ataque cardíaco. Achei muita coincidência, mas o diretor não soube explicar nada além daquilo. Eu iria ter que ter uma conversa com meu filho, pois sabia que de alguma forma aquelas crianças eram amigos dele. Mais tarde, chamei ele para conversar sobre o ocorrido. Falei para ele para não se sentir triste pelo ocorrido, e ele rapidamente responde: eles zombaram do meu desenho, papai. Por isso foram embora. Fiquei sem entender aquilo e perguntei o porquê daquilo. Meu filho respondeu que seu amigo estava zangado e teria que punir aquelas crianças. Aquilo estava bastante estranho. Eu precisava saber mais e comecei a perguntar sobre seu amigo. E meu filho respondia que ele era muito legal, que ele o protegia. Durante a conversa, ele me interrompe e diz: meu amigo não quer que eu fale mais nada, papai. Neste mesmo dia, minha irmã foi nos visitar. Ela era muito apegada ao meu filho e foi rapidamente falar com ele. E ele disse que queria mostrar um desenho para ela. Eu pensava que seria algum outro desenho que ele havia feito hoje na escola ou em casa mesmo. Mas ele mostra exatamente o mesmo desenho que ele mostrou para seus amigos.
e minha irmã fala que o desenho estava muito lindo e fofo. E meu filho começa a gritar, dizendo que o desenho não era fofo, que odiava ela. E minha irmã, sem entender aquele comportamento, manda ele rapidamente ir para o quarto dele, ficar de castigo e refletir sobre o comportamento que ele estava tendo com a tia. Fiquei conversando com a minha irmã e ela sugeriu levar o garoto para um psicólogo para saber o porquê desse comportamento e tentar conseguir resolver isso o mais rápido possível. Depois de alguns dias, recebo uma ligação do meu cunhado. Quando eu atendo, ele estava chorando, que mal conseguia falar. E ele me diz que a minha irmã havia falecido. E adivinhe, de ataque cardíaco. Eu desabei. Eu só tinha minha irmã da família. Mas no mesmo momento, pensei sobre os 3 garotos que faleceram pelo mesmo motivo. Será que o desenho tem relação com isso? Deixei isso de lado por um tempo e fui dar a notícia para o meu filho. E ele olhou para mim, com um olhar frio, e disse: "A culpa foi dela, papai. Ela disse que meu desenho era fofinho e meu amigo não gostou." Eu precisava focar naquele momento na minha irmã e ajudar meu cunhado nos preparativos do enterro. Depois de todo esse ocorrido, meu filho estava cada vez mais estranho. Foi então que eu o chamei para conversar novamente e comecei a perguntar sobre o desenho e o amigo dele. E meu filho explicou que o amigo dele não gostava que as pessoas sorriem do desenho ou acha bonito. Precisa olhar e não achar nada do desenho e apenas ignorar. Na hora, meu filho coloca as 2 mãos na boca e abre bem os olhos e eu pergunto: "O que aconteceu?" E ele me responde: "Eu não deveria contar o segredo." E em seguida ele diz que o amigo dele foi embora. E meu filho começa a chorar, porque não queria perder seu amigo. Eu faço ele se acalmar naquele momento e chega a noite. E meu filho continuava muito triste com aquilo e sempre falando que queria seu amigo de volta. Depois de alguns minutos, então, ele vai no quarto, pega o desenho e vem me dar e diz que não queria mais aquele desenho idiota. Guardei o desenho e até gostei, que meu filho estava se desprendendo disso. Passaram alguns dias e pela manhã eu começo a chamar meu filho para acordar. Era o dia de escola e ele não saía do quarto. Quando eu chego no quarto, ele ainda estava deitado. Quando eu toco nele, ele estava gelado. Tento o acordar, mas sem êxito. Meu filho estava sem respirar. Saí correndo para levá-lo em uma emergência. Ele é rapidamente socorrido. Em seguida, um médico vem dizer que meu filho havia tido um ataque cardíaco. Agora eu sabia que aqueles acontecimentos eram por causa do desenho. Então, lendo todo esse relato, vi algumas postagens de pessoas desafiando, xingando o desenho e sempre falando: "Depois eu volto para provar que isso é apenas uma lenda." Mas todos que fizeram esse desafio não voltaram para mostrar que estava tudo bem. Me pergunto se eles esqueceram de vir comentar ou aconteceu algo. Eu consigo olhar para esse desenho rapidamente e não achar nada. E nem quero arriscar. Vocês arriscariam?